Graça e paz, igreja. Vamos começar nosso tempo de culto, de louvor ao nosso Deus. Vamos nos achegando. Vamos orar? Deus, obrigada, Pai, por esse dia. Obrigada, Deus, pelo Teu cuidado sobre as nossas vidas. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Pai, nessa tarde nós queremos entregar nossos corações diante do Senhor. Pai, nós queremos Te render louvor, glórias, honra por tudo que o Senhor tem feito, pelo sustento do Senhor nas nossas vidas. E nessa noite nós queremos, Pai, estar aqui com o nosso coração realmente disposto, Pai, a ouvir do Senhor, como um coração com um solo fértil para a palavra do Senhor, para tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Tira todas as distrações, tira tudo aquilo que pode nos impedir de ouvir ao Senhor realmente. E que nós estejamos aqui como um corpo do Senhor, como família do Senhor, Pai, reunido para glorificar o Senhor, o Teu nome, e os grandes feitos que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós Te louvamos, nós Te adoramos e nós entregamos esse tempo nas Tuas mãos. No nome de Jesus, amém. Irmãos, quero compartilhar uma palavra rapidamente com vocês. Está em Salmo 121, muito conhecido por todos nós, para que a gente possa começar esse tempo. Então, Salmo 121 está escrito assim: Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída, a sua chegada, desde agora e para sempre. E é esse Deus que nós estamos aqui hoje para adorar, para exaltar, para glorificar o nome dEle. É esse Deus que, quando a gente passa por momentos difíceis, a gente passa por situações que muitas vezes nos deixam com o coração angustiado, a gente pode olhar e falar, de onde vem o meu socorro? E a gente pode com firmeza dizer, o meu socorro vem do Senhor. Esse Senhor que criou os céus, que criou a terra, que cuida de cada um de nós. Esse Senhor que está aqui essa noite, é esse Senhor que está aqui no nosso coração. E Ele quer falar com a gente nessa noite. Então, que a gente possa ter esse coração e entregar esse momento diante dEle com sinceridade mesmo e buscar na presença do Espírito Santo. Amém? Vamos ter um tempo de louvor, de adoração? Irmãos, que se colocassem em pé, para que nós possamos estar louvando o nosso Deus, que Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Esse Deus que tem feito maravilhas no nosso meio, que tem cuidado de nós, é um Deus de provisão, um Deus de milagres, um Deus que salva. Amém? Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Feitas com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me
as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre é autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Amém. Convido os irmãos agora para participar juntamente com a gente desse momento de dízimos e ofertas, conforme está escrito lá na palavra do Senhor. 2 Coríntios 9, 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, convido os irmãos para participarem dos dízimos e ofertas e, com alegria, a gente participar do que Deus tem feito nessa igreja, nessa cidade e no mundo todo, né? Amém? E depois quero pedir para o irmão Elton fazer essa oração pelos dízimos, pode ser? Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela sua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela sua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelas nossas provações, pelas nossas famílias. Te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelos nossos irmãos, pela tua igreja. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Ó Senhor, nós louvamos a Ti, Deus, pela vida na Tua presença, que é a verdadeira vida. Senhor, somos gratos a Ti por teres nos chamado para Si. Louvado seja o Teu nome por cada vida aqui presente. Louvado seja o Teu nome, meu Deus, pela possibilidade que temos de ofertar um pouco daquilo que Tens nos dado, Senhor. Tem sido tanto, Senhor, Teu amor para conosco, Senhor. Receba, meu Deus, e multiplica para a glória do Teu nome. Faça o milagre. Essa obra, Senhor, das dádivas, dos dízimos, é uma obra de fé, confiando que Tu has verdadeiramente suprir todas as coisas. Abençoa essa igreja, faz esse trabalho crescer, abençoa cada irmão envolvido nesse culto, em nome de Jesus. Amém. Amém.
morre do trono de Deus. Jesus, tu és o que eras e o que há de vir. Em ti todas as coisas vieram a existir. Só um minuto. Os irmãos conhecem essa música? Já ouviram alguma vez? Conhece, né? É da nossa época, né, Cleo? Desculpa aí os novinhos aí, desculpa aí, não conhecem, mas é uma música fácil e a letra é uma letra realmente bem profunda, que traz a nossa lembrança de quem é esse Jesus que nós adoramos, né? Então, vamos começar de novo. Vamos aprender juntos. Vamos aprender juntos. Quer ficar aqui, você? Jesus, tu és um rio de vida que corre do trono de Deus. Jesus, tu és o que eras e que há de vir. Em ti todas as coisas vieram a existir, pois tu nos ama e com teu sangue nos libertou e nos constituíste reino e sacerdotes para Deus, pois tu nos ama e nos com sangue nos libertou e nos constituíste reino e sacerdotes para Deus. Jesus, 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 Jesus. Vamos cantar mais uma vez? Você pulou. Vamos. Ó, a música é linda mesmo, né? Vamos passar de novo? Vamos cantar de Vamos. novo? Vamos. É Os que irmãos... assim, a primeira parte são 2 vezes, a primeira estrofe e depois vai para esse coro. Tá? A gente está aprendendo também. Né? Tem até um contracanto que eu vou estar fazendo sozinha, do maravilhoso, depois quem aprender daí faz comigo, tá? Só fala maravilhoso é Jesus, é uma coisinha diferente, mas daí eles continuam. Vamos lá. Vamos ver aqui. Jesus, tu és o rio de vida que corre do trono de Deus. Jesus, tu és o que eras e o que há de vir. Em ti todas as coisas vieram a existir. Mais uma vez. Jesus, tu és o rio de vida que corre do trono de Deus. Jesus, tu és o que eras e o que há de vir. Em ti todas as coisas vieram a existir, pois tu nos ama e com teu sangue nos libertou e nos constituíste reino e sacerdotes para Deus, pois tu nos ama e o teu sangue nos libertou e nos constituíste reino e sacerdotes para Deus. Jesus, 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 Jesus. Amém. O canto que nós vamos cantar agora fala sobre a grandeza de Deus, o quão grande Ele é, o quanto Ele tem feito nas nossas vidas. Se todos nós fôssemos contar uma bênção
de um dia ou de uma semana, nós ficaríamos aqui a noite toda. Deus é muito bom, Ele é um Deus que provê. Às vezes você não vê saída e Ele coloca a saída na sua frente, porque Ele é Deus. Amém? Que a criação anuncia como o seu Senhor. Quem é esse que os Seres dos céus rendem-lhe glória e louvor. Quem é esse que a morte não derrotou? Quem é esse que a igreja adora e canta? Ele é Deus acima dos anjos, Deus acima dos homens, Deus acima de tudo, Ele é Deus. Quem é este Que a criação anuncia como o seu Senhor? Quem é esse que os seres dos céus rendem-lhe glória e louvor? Quem é esse que a morte não derrotou? Quem é esse que a igreja adora e canta? Ele é Deus acima dos homens, Deus acima dos homens, Deus acima de tudo, Ele é Deus. Ele é Deus acima dos anjos, Deus acima dos homens, Deus acima de tudo, Ele é Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, recebe o nosso louvor nesta noite, Pai. Que ele esteja subindo ao trono da tua graça, porque só tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, Pai. Nós te pedimos que o teu Santo Espírito esteja sobre nós nessa noite, para que nós possamos sair cheios do teu amor e da tua graça sobre as nossas vidas, que nós possamos sair daqui transformados, Pai. Nós te pedimos que o Senhor esteja ungindo os lábios da Mirna, que vai trazer o seu recado aos nossos corações nessa noite. Que ela seja usada como um canal de bênção, Senhor, para que nós possamos ouvir a tua palavra nos nossos corações. É em nome de Jesus que nós oramos e já agradecemos. Amém. Quero chamar a Amanda e as crianças aqui na frente. Vamos orar pelas crianças. E a Beth, estende as suas mãos para cá. Deus, obrigada por esse momento. Obrigada, Deus, pela vida do Gu, da Gabi, da Beth. Pai, obrigada também pelas outras crianças que não puderam estar aqui. Peço, Pai, para que o Senhor venha falar os corações deles nessa noite, que o Senhor venha ministrar nas vidas dele, usa a vida da Beth com ousadia,
com a direção do Teu Espírito Santo também para a vida deles, que eles entendam, Deus, e que eles realmente sejam cada dia mais parecidos com o Senhor, Pai, que as sementes que sejam plantadas aqui no coração deles frutifiquem para a glória do Teu nome, Pai. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar de novo para a Mirna, né? Porque é sempre bom, a oração está sempre em dia, né? Amém? Estende as suas mãos aqui. Deus, obrigada, Pai, pela vida da Mirna. Obrigada, Deus, por tudo aquilo que o Senhor já ministrou na vida dela, pela palavra que o Senhor tem preparado no coração dela para nós essa noite. Pai, peço para que o Senhor venha usá-la, Deus, com ousadia, com a direção do Teu Espírito Santo. Que, no nome de Jesus, Deus, ela seja como uma real ferramenta nas Tuas mãos, Pai, para abençoar a igreja, abençoar as nossas vidas. Que nosso coração, Pai, seja realmente conectado àquilo que o Senhor quer falar, Pai, através dela. Usa ela no nome de Jesus, Deus. Amém. Obrigada. Irmãos, eu preciso de 2 orações, até 3 ou 4, porque, como eu disse, quando o pastor Vinícius disse que ia viajar, precisava de alguém para pregar, era para ser o Dayan, mas nós estávamos vindo de um retiro em Atibaia, que nós estávamos ministrando esse fim de semana, e falei assim, eu já vou estar cansado, vou ter falado muito. Daí ele sugeriu o meu nome. E o pastor achou a ideia boa. E eu fiquei assim, e agora? Aceito ou não aceito? Eu falei assim, então tá bom, vai. E eu falei assim, agora o que eu vou falar? Como eu tive que falar também nesse retiro, eu falei, aproveita o mesmo tema, mas eu não estava muito confortável no começo, né? Eu falei assim, parece tão errado, né? Você ficar copiando coisa de um lugar para o outro. Mas conforme eu fui estudando, eu falei assim, nossa, bate tanto com o que o pastor Vinícius tem falado nos últimos dias e com o que vem no meu coração. Então eu falei assim, vai ser, é lógico, não é tudo igualzinho, porque eu lá estava falando para mulheres, aqui é para a igreja toda, e eu tenho... lá era mais um estudo bíblico, né? E aqui é um pouco diferente. Então tem coisa igual, tem coisa diferente, mas eu não vou sair muito do tema, que é o sacerdócio santo da igreja. Então, primeiramente, a gente, quando fala em sacerdote, o que a gente pensa? Na maioria das vezes a gente pensa que é um homem com aquelas roupas esquisitas, né? Umas roupas compridas. Normalmente a gente pensa que é homem, né? A gente nunca pensa numa mulher sacerdote, mas a gente vê na Bíblia que existiam sacerdotisas e alguns deuses pagãos tinham sacerdotisas. Então existiam sacerdotisas também, mas normalmente a gente tem ideia de sacerdote, um homem, às vezes até de cara feia. Não sei por que a gente pensa que ele é de cara feia, mas pensa que é um homem sério, né? E que tem alguns poderes mágicos, algumas coisas assim. Porque a palavra sacerdote já existia antes de Deus institucionalizar lá no tabernáculo o sacerdote. Os povos pagãos existiam seus sacerdotes. Tanto é que quando Moisés está lá em frente a Faraó, lembra que o Faraó tinha uns sujeitos lá que tentavam fazer as mesmas coisas? Quem eram aqueles caras? Não era o Faraó, que também fez a água virar sangue. Não era o Faraó que tentava imitar. Eram sacerdotes de outros deuses. Então, a ideia de sacerdote já existia em vários povos. Então, o que era esse sacerdote? Era uma pessoa que intermediava entre as pessoas na terra e os deuses, o que eles criam, né? No caminho, no deserto, daí eu já tenho falado no Êxodo, né? Então, vocês já têm aprendido que o povo ficou lá no deserto. E daí, naquela circunstância, existia a situação que Deus que estava sempre perto, né, do povo, na coluna de fogo, nas nuvens, tudo mais. Mas chegou um momento que o povo não queria mais essa presença. Até que o povo falou assim, fala com Moisés, não fala conosco. Porque eles tinham medo. Então, o povo pediu para que se falasse com Moisés. E Deus, naquele processo, quando instituiu o tabernáculo, que era que nem o templo, né? Então, separou a tribo de Levi para ter essa função de servir o tabernáculo. E dentre os levitas, tinha a família de Arão lá, que era o sacerdote, os filhos deles também. Que são vários níveis sacerdotais, mas eram todos sacerdotes, de certa forma, porque eles serviam na parte religiosa. E uma das funções do sacerdote era essa intermediação. A função sacerdotal sempre tinha 2 partes, né? Como Moisés, representar Deus perante o povo, então era de lá para cá, e tinha o sacerdote que ouvia o povo e levava para Deus as intercessões, e fazia os sacrifícios por perdão dos pecados daquele povo. Então eram 2 vias. Então era um intermediador, era o mediador.
E a gente sabe que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Então, eu vou depois voltar a falar, se alguém quiser ler mais sobre isso, o livro de Hebreus fala muito sobre isso, sobre Jesus como sumo sacerdote, faz essas comparações com o que o povo já praticava. Mas não é só no livro de Hebreus que fala de sumo sacerdote, mas existem alguns versículos que falam que nós agora somos sacerdotes de Deus. E no Novo Testamento, que foi escrito muito depois de Jesus, né, na carta de Pedro, Pedro volta a essa referência. Pedro foi um discípulo que conviveu com Jesus, e ele conhecia muito das tradições judaicas. Então, ele sabia o que era um sacerdote, mas ele mesmo, na sua carta, fala que nós agora somos sacerdotes. E eu vou estar focando mais nisso que Pedro falou na carta de Pedro. Na sua primeira carta, ele escreve, se alguém quiser deixar aberto, eu vou falar mais em 1 Pedro 2, mas o comecinho lá, ele fala que essa carta era para as pessoas que estavam dispersas. Elas já tinham crido, provavelmente no Pentecoste, né, que veio gente de vários lugares e ouviram e creram, mas elas voltaram para suas casas. Então, quando Pedro escreveu, está falando lá, eram os peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, província da Ásia e Bitínia. Então, eram pessoas que estavam dispersas, elas não estavam todas juntas. Então, ele não escreveu para uma igreja como Paulo escreveu para os Coríntios, para os Efésios, não. Era uma carta meio que geral para vários que estavam dispersos. E ele coloca que, primeiro, o início da carta, né, a gente tem que lembrar que é uma carta. Quando a gente escreve uma carta, a gente introduz, a gente lembra algumas coisas, antes de entrar em alguns assuntos. Então, o capítulo 1, ele foca mais no louvor e na lembrança do que Jesus já fez por nós. E isso eu também gostaria que a gente lembrasse da salvação que nós temos em Cristo. No versículo 10 do capítulo 1, ele diz assim: ele agradeceu por eles estarem todos juntos, por eles saberem da esperança viva e tudo mais. Daí ele fala assim: foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para quais aprontava o Espírito do Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que seguiriam aqueles sofrimentos. Então, ele lembra o que o Antigo Testamento já falava da promessa do Messias. Então, lembra, vocês já tinham ouvido falar sobre isso. E realmente isso se concretizou em Cristo. Então, ele traz essa lembrança. Ainda nessa linha de lembrança e de santidade, no versículo 17, ainda no capítulo 1, ele fala assim: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Quando ele fala aquele que vocês chamam de Pai, ele também está relembrando a esse novo povo que agora eles têm um Pai, e eles têm esse mediador que é Jesus. Porque até então, o povo, os judeus, não podiam chamar Deus de Pai. Tinha que ter o sacerdote lá no templo, na sinagoga, que fazia isso por eles. Mas agora em Cristo eles têm um Deus que eles chamam de Pai. E a gente chama de pai qualquer pessoa? Não, né? A gente chama de pai o nosso pai biológico, às vezes um pai de criação, às vezes uma pessoa que foi muito próxima que você tem como pai, mas dá essa sensação de proximidade. E é isso que ele quer relembrar a esse povo, que agora vocês têm um Deus que é pai. Então, o que vocês têm que fazer com esse Deus pai? Portem-se com temor durante a jornada terrena. Então, ele leva eles a lembrarem como que vocês devem agir. Quando a gente faz alguma coisa, ou principalmente quando era criança, adolescente, a gente faz as coisas, ai, meu pai, o que meu pai vai falar? Aquele medo, né? Às vezes medo de um castigo, mas às vezes, depois, quando a gente vai ficando mais velho, é aquela coisa assim, não quero chatear, não quero magoar, porque a gente tem um respeito e um apreço. Não quero fazer meu pai passar vergonha. Quando é criança, nem pensa nisso. Faz os pais passarem vergonha mesmo, né? Mas, mais pra frente, não é assim. Quando a gente faz algumas coisas, pensando assim, nossa, e os meus pais como vão ficar? Imagina se eu fizer um negócio desse. Né? Principalmente nós, quando tememos ao Senhor, a gente reflete nessas coisas em algumas ações nossas. Então, ele fala disso, da maneira que a gente tem que se portar na terra, por causa do Pai que nós temos. E essa maneira de se portar não é uma religiosidade, porque Deus não está interessado na nossa religião. Quantas vezes você foi no culto, se você sentou direito, se foi com a roupa certa, se foi com o cabelo certo, não é isso que ele se refere. É o seu testemunho de vida, da maneira que você fala com as pessoas e que você interage, e mostrando essa consciência que você sabe quem é esse Deus.
Então, isso era mais ou menos a introdução, o primeiro capítulo que Pedro vai falando. Daí, no 2, que eu quero focar mais, então, tendo essas coisas em mente, no começo do capítulo 2, ele começa assim. Vou lá no começo, eu vou ler do 1 até o 5. Então, 1 Pedro 2, 1 a 5. Portanto, livre-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Isso tem lá a ver com a forma boa de se portar, né? De alguma forma. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, quem era essa pedra? Rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, a nossa forma de se portar, que ele fala lá em cima, no capítulo 1, já tem a ver deixando a maldade, a maledicência. É a maneira da gente se portar, o testemunho na forma que a gente vive. E o versículo 2, ele diz, como crianças recém-nascidas desejem de coração leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Aqui a maioria que está presente, acho que só a Amanda e a Bia que ainda não tem essa experiência de ter um recém-nascido em casa. Quem já teve um recém-nascido em casa, sabe que recém-nascido não pede licença e nem pede com educação quando quer mamar, né? Como que recém-nascido faz? Começa um chorinho, daqui a pouco, você não atende logo, berra, e berra até você atender e dar o leite que ele quer. E é essa a ideia que o Pedro está falando, desejem como recém-nascidos. É querer muito, querer essa satisfação. O recém-nascido também, hoje em dia, né, eu até criei meus filhos, que hoje às vezes me arrependo, meio que no relógio, de 3 em 3 horas. O que se fala hoje é na livre demanda, o nenê pede, você dá, nenê pede, você dá. Porque o nenê sempre quer. Ele quer toda hora. Eu lembro quando o primeiro filho, né, eu estava dando de mamar, leva um tempão, né, que negócio meia hora, 40 minutos, põe para rotar, troca, põe para dormir. Daqui a pouco estou lá eu de novo, mas já de novo. Eu falei, já de novo, já passou a hora. E olha que eu estava nas 3 horas, hein? Está querendo de novo, porque bebê é assim, quer toda hora. E nós devemos querer mais de Jesus também toda hora. Porque está falando aqui, né? Como recém-nascidos. É querer mais de Deus sempre. Não é de domingo a domingo. Até nós, como adultos, quem fica alimentado no domingo, você faz um baita de um almoço, um churrasco. Hoje nós lá no lugar que nós estávamos tinha churrasco. Agora eu vou comer só no outro domingo. Porque, nossa, me satisfazi tanto, enchi a pança hoje no domingo. Vou comer de novo no outro domingo? Não vou aguentar. Eu não fico uma semana sem comer. Alguém aqui já conseguiu um jejum direto de uma semana? Não conheço. Tem umas pessoas que fazem uns jejuns muito grandes, eu sei que Deus capacita. Mas não é esse o ponto. O ponto é que o normal da nossa vida é querer se alimentar sempre. Normalmente, e é o recomendado, diz que é saudável pelo menos 3 refeições por dia, né? Quando a gente vê crianças, principalmente que estão em desenvolvimento, que não têm essas 3 refeições por dia, já entram lá na OMS, né? Como que é? OMS? Organização Mundial da Saúde. Eles recomendam, né, que essa criança pode ficar desnutrida se não come direito. É a mesma coisa, nós precisamos estar nos alimentando de Deus mais e mais. E como isso acontece? Através da leitura da palavra. Né, o pastor Vinícius tem falado muito, a leitura da palavra não é a leitura que o pastor faz no domingo aqui. Não é mediada, é a sua leitura pessoal da palavra, o seu tempo com Deus. Assim a gente vai crescendo, vai se alimentando. E não é só isso, né? Esse alimento vem do nosso tempo com Deus. É um tempo separado para Ele. É lógico que se a gente saturar, né, colocar muita alimentação, louvor, ouvir mensagens, quanto mais melhor. Mas aquele tempo de você parar para você ouvir a voz de Deus e ser ouvido é muito importante. E como que a gente ouve a voz de Deus? Eu sei que hoje a gente fala assim, mas Deus não fala igual falava com Moisés, eu queria tanto aquilo.
Mas Deus fala através da sua palavra, quando nós lemos. A voz de Deus, a palavra de Deus, é o que está escrito. Quem não pode ler, tem dificuldade, hoje em dia, tanta modernidade, tem a Bíblia lida. Você pode ouvir a palavra de Deus no seu tempo separado para isso, né? E como que a gente fala? Na nossa oração, nós falamos com Deus e Deus nos ouve. Deus também fala conosco através uns dos outros. Então, o tempo de comunhão, de compartilhar, também é um tempo de crescimento. Né? Que Deus vai usar a vida do outro, que Deus está falando com o outro, fala com você. Então, se a gente fica isolado do corpo de Cristo, é mais difícil de crescer. Você pode ter um tipo de alimento, mas aquela ideia é assim, não, mas eu leio a minha Bíblia, é suficiente. Não é, irmãos. A nossa vivência, o compartilhar da vida de Cristo uns com os outros também faz parte desse crescimento. Então, precisamos manter a comunhão do corpo, seja no domingo ou outras atividades, tá interagindo. Hoje, com o WhatsApp, existem várias formas de interação, né? As reuniões de oração não dá, faz online, mas não se isolar. O isolamento não traz benefício nenhum. Né? Vai virar meio um anorexia espiritual, né? Que vai querer tentar comer só do seu jeito, sozinho. Então, essa troca é muito importante. Então, assim como recém-nascidos, nós temos que estar crescendo para a salvação. Daí ele continua, agora que provaram que o Senhor é bom. Daí no 4, conforme você está se alimentando, daí ele diz assim, à medida que se aproximam dele, quem é ele? Jesus. Né? A pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida para Deus e preciosa para ele. Então, à medida que a gente se aproxima de Deus, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais. Aqui, ele coloca essa ilustração da construção de um templo. E Jesus é a pedra. Então, Jesus é a nossa base. Daí é tudo aquilo que ele já falou. Nós fomos salvos pelo sacrifício dele. Jesus nos deu acesso ao Pai pelo sacrifício dele. Ele é a nossa base. E conforme a gente vai se aproximando de Cristo, a gente vai podendo ser usado por ele. Se a gente está longe dele, a gente mal dá conta de se manter em pé. Mas se a gente vai ficando mais e mais próximo dele, a gente vai ser usado na edificação própria e na edificação uns dos outros. Né? Construindo esse sacerdócio santo. Todo relacionamento, né, precisa haver comunicação. Então, quando a gente vai se aproximando de Deus, a gente vai comunicando melhor com Deus. A gente vai conseguindo entender mais a voz dele. Existem aqueles crentes que querem ouvir a voz de Deus, mas não gastam tempo com ele. Qualquer relacionamento, se você quer ter intimidade com alguém, você tem que gastar tempo, tem que conversar, tem que ouvir. Senão não acontece, vai virando um distanciamento. E assim também a nossa vida com Cristo. Para você poder ser usado e transmitir alguma coisa para os outros, tem que ter essa comunicação com ele. Na leitura, no ouvir a palavra de Deus, ver como que Deus está me falando, como que ele fala através da palavra. Às vezes ele é a mesma coisa mais que uma vez. Lê hoje, lê amanhã. Vê o que Deus fala, vê o que o outro entende daquilo, vê o que outros já pregaram sobre aquilo. Então, é muito importante termos esse contato. O Paulo, que também conhecia Pedro, ao invés de usar a ilustração da pedra, do edifício, ele usa a ilustração do corpo. Né? Em 1 Coríntios, ele fala que nós somos um corpo. Cada um tem a sua função. E aqui, Pedro coloca, no caso, nós somos utilizados como pedras vivas. Então, é como se fosse... É uma construção que cada um de nós somos umas pedras. Porque, lógico, você lembra, naquela época eles faziam as casas de pedras, não era de tijolo nem de bloco. Né? Hoje é mais fácil, né? Você compra o bloco pronto e está lá. Mas eles usavam muitas vezes as construções de pedra. E eram emendadas com barro e tudo mais, e iam sendo edificadas. Nós somos essas pedras vivas, que estamos construindo esse templo. Na ilustração de Paulo, somos o corpo, cada um com a sua função. Cada um podendo edificar uns aos outros. E o sacerdote, voltando ao sacerdote, porque ele diz assim, vocês vão ser pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo. O sacerdote santo, o que é o sacerdócio santo? Ele tinha muito serviço.
o serviço do sacerdote não era só ir lá sacrificar. Você imagina, sacrificar um bicho? É que eu falo assim, hoje quando falando para as mulheres, eu falei assim, nossa, quando eu fui para o Timor, eu morria de medo de eu ter que matar galinha. Que eu nunca matei galinha, eu achava que lá eu ia ter que matar frango para comer. Porque eu falei assim, eu não sei o que tem lá, como é que vai ser. Graças a Deus, o Senhor me livrou dessa. E tinha frango perdigão congelado para a gente comprar. O frango de lá vinha do Brasil, feito da maneira de abate muçulmano, porque então era exportado para a Indonésia, é o que chegava no Timor. Então a gente sabia que o negócio era bem feito, né? Mas eu morria de medo. Quem já matou bicho para comer? Boi, cabra, mesmo a galinha, né? Sabe que não é um serviço tão fácil, né? Você vai ter que deixar o sangue escorrer, depois o pessoal fala que tem que queimar as penas, depenar, tudo. É uma trabalheira. E o serviço no templo existia muita parte prática também. Não era um momento só, Senhor, vem até nós, e ele fazia um ritual. Existia muito trabalho prático. Então, quando Pedro fala que nós temos um sacerdócio santo, não pode, a gente espiritualiza demais o serviço do Senhor. Achando que assim, não, eu não tenho condição, eu não estudei, quem estudou foi o pastor que tem que fazer, eu não. Mas cada um tem o seu dom. Como Paulo falou, você não sabe, às vezes a sua função é a orelha. Que eu falo assim, gente, qual a função da orelha? Para as mulheres é pendurar brinco, né? Quem ouve é o ouvido, não é a orelha aqui onde a gente põe o brinco. Mas se você for uma orelha para pendurar brinco, olha que bonito que fica. Tem uma função. Cada coisa do nosso corpo foi Deus que fez, então tem uma função. E toda pedra numa construção tem sua função. Às vezes, se você tira, vai fazer falta. Então, nós temos que buscar no Senhor qual é a nossa função. E como nós podemos estar edificando uns aos outros. E esse serviço, como eu disse, ele é muito prático. Tem muitas coisas para ser feito. Não fique imaginando que o serviço do Senhor é só aquele serviço de quem ensina e quem fala da palavra. Às vezes, é uma palavra de encorajamento. Às vezes, é uma coisa que você dá para a pessoa. Às vezes, é o compartilhar do pão. Às vezes, é uma necessidade que você pode suprir. Às vezes, um bolo que você leva para alguém. Uma refeição que faz para alguém que está com necessidade. Existem muitas formas práticas de servir uns aos outros. Às vezes, é consertar, sei lá, o ventilador no calor desse, né? Vai que alguém precisasse. Às vezes, tem coisas que a gente não sabe o que o outro está passando. Mas como que eu vou saber o que meu irmão está passando se eu não convivo com ele? Por isso, a necessidade dessa comunhão uns com os outros, né? Daí, continuando, isso é desse trecho. Agora eu quero ir ainda no capítulo 2, nos versículos 9 e 10. Daí ele fala um pouco, depois do versículo 5, sobre como para alguns Jesus foi tropeço, porque eles não entendiam, né, o povo judeu, a função de Jesus, o que Jesus veio fazer. Mas daí, para aqueles que creem em Jesus, o que ele diz no 9 e no 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora o receberam. Tem uma versão que fala de sacerdócio real, e na versão transformadora diz que são um povo escolhido, reino de sacerdotes. Então somos todos sacerdotes agora do Senhor. Para quê? Para que Deus nos fez sacerdotes? Porque agora não precisa mais de sacerdote. Jesus já era o sumo sacerdote, já nos aproximou de Deus. Nós não precisamos de um mediador, mas qual que é a nossa função? De sermos esse mediador do amor, da grandeza de Deus para as pessoas. Para quê? Então, Pedro fala aqui, para anunciar as boas obras, né? As maravilhas de Deus, anunciar as grandezas. A Ira mesmo falou, se a gente fosse contar aqui o que Deus já fez por nós, todo mundo teria muito tempo, muitos testemunhos para dar. Então, ninguém aqui está isento, fala assim, não, mas eu não posso. A não ser que você está falando, Deus nunca fez nada por você, o que eu duvido. Alguma coisa você tem que Deus já fez por você. Isso fora da salvação. A salvação que nós que cremos no Senhor, já temos o testemunho da salvação. Eu estava em trevas, hoje estou na luz. Deus me deu uma nova vida. Esse testemunho todos temos, os que creem em Cristo.
Mas, além disso, nós temos mais testemunhos, mais grandezas para serem anunciadas. Então, o sacerdócio real fica nessa posição de sermos esse intermediador das coisas que Deus fez nos outros e em nós para as pessoas. Existem muitas pessoas que ainda não ouviram e não creram porque não ouviram. E isso é muito triste, porque nós já ouvimos. E às vezes nós temos pessoas ao nosso redor. Temos vizinhos, pessoas na nossa família, que às vezes não creem porque ainda não ouviram essa mensagem. Não sabem que Jesus é tão maravilhoso. Ou então, eles ainda não ouviram das coisas que Ele fez em você. Tente pensar, quantas pessoas sabem das coisas maravilhosas que Deus fez na minha vida? Pense em uma coisa que você sabe, nossa, isso aqui foi tão bom que Deus fez em mim. Para quantas pessoas você já contou? Quantas pessoas sabem dessa sua história, dessa sua experiência com Deus? Do que Ele já fez em você, desse livramento, ou desse alívio, ou desse cuidado? Às vezes você pensa, nossa, acho que eu perdi a oportunidade, não contei. Então vá contar. Às vezes a gente fica limitando a mensagem do Senhor de ser uma pregação, de ser uma coisa complicada. Não é. É um dia a dia do que Deus tem feito. Deus fez isso, Deus fez aquilo. Então compartilha com a pessoa que está ao teu lado. Compartilha com o seu vizinho, compartilha com alguém da sua família. Porque você está exaltando e anunciando as grandezas que Deus fez na sua vida. Então esse é o nosso papel que a gente tem, de proclamar para aqueles que não ouviram do amor de Deus, daquilo que Ele já fez por nós. Então como que a gente vai poder se calar diante de tanta coisa boa que Deus já fez? Nós não temos esse direito, né? Nós temos que estarmos transmitindo. E não podemos também ficar pensando que o sacerdote é só as pessoas treinadas, o pastor, ele é o sacerdote, é só a ovelha. Função de pastor é de pastorear o rebanho. Esse sacerdote aqui Pedro não falou. Falou que o sacerdócio é para todos. Vocês são essa geração eleita. Vocês são esse sacerdócio real, essa nação santa. Um povo exclusivo. Quem é esse povo exclusivo? Naquele tempo eles achavam que eram só os judeus. Mas agora Jesus somos todos nós que cremos. Nós somos o povo de Deus. É conosco que Ele quer usar. Deus, se fosse ver, não precisava mais de sacerdote, mas foi escolha dele nos usar. Ele podia até usar os anjos, né? Podia mandar os anjos, são os anjos que vão proclamar. Mas não. Deus escolheu a nós, pessoas, aqueles que creem, para sermos usados e transmitir a palavra dele. E daí, o verso 10 diz que antes nós não éramos povo, mas agora somos povo de Deus. Tem gente que ainda acha que o povo de Deus é o povo judeu. Até com essa guerra de Israel fica uma discussão entre as igrejas, entre os crentes. Que Israel é de um jeito... Gente, existe missionário precisando ir lá falar de Jesus para o povo em Israel. Porque muitos deles não creem em Jesus. E a salvação é só por Jesus, não tem jeitinho. Deus não tem plano B, C, D, porque é um povo diferente. Deus, a salvação é por Jesus. Eles têm que ouvir, têm que crer. Muitos deles já ouviram, mas acham que Jesus não é o Filho de Deus, ainda não é o Messias. Estão lá aguardando que Deus mande esse Messias, que vá nos livrar. Então, precisamos proclamar essa verdade. Porque é uma função nossa, é um privilégio. Jesus, antes de subir aos céus, ele deixou muito claro para os discípulos dele, né? Em Marcos 16:15, ele diz: Ide por todo mundo, anunciar o evangelho a toda criatura. Vocês acham que nós aqui no Brasil, aos olhos dos judeus lá em Israel, somos o povo de Deus? Não. Vocês lá no Brasil, o povo de Deus, imagina. O povo de Deus somos nós. Mas a Bíblia diz que nós que cremos somos o povo de Deus. E como que nós chegamos a ser povo de Deus? Porque tiveram pessoas que saíram, que tinham essa mensagem, vieram até nós e chegaram com essa mensagem. E foi se espalhando. Né? O evangelho no Brasil não nasceu da terra. Não foram os nossos povos originários, né, que hoje é assim que tem que chamar,
que vieram com essa mensagem. Eles também precisam de Jesus. Continuam adorando o céu, a lua, as estrelas, a natureza, e ainda não creem na salvação de Jesus. Então, a nossa mensagem ainda veio de pessoas que já sabiam e se dispuseram a vir aqui e falar. E cabe a nós fazer a mesma coisa. Tentar descobrir quem não ouviu. Vamos falar para aqueles que não ouviram. E por que a gente tem que assim, ir para todo mundo, né? Tem que anunciar essa mensagem, que o Jesus veio, morreu, ressuscitou, inaugurou um novo reino. E Ele é o nosso Senhor. Em Apocalipse, lá no final, se alguém quiser abrir, pode abrir, Apocalipse 5, 9 e 10. Então, nós temos essa responsabilidade. E como Jesus nos disse, temos que levar esse evangelho a todas as criaturas. De todos os povos, todas as línguas. Em Apocalipse, a visão de João, lembra que João estava lá numa ilha e Deus deu várias visões a ele. É um livro complicado, tem muita ilustração, muitas imagens diferentes sobre o futuro. Mas João viu essa imagem e que dizia assim, eu vou pegar já do 8, né? Que tinha lá 4 seres viventes, os 24 anciãos se prostrando diante do Cordeiro. Então, uma imagem de adoração diante de Jesus. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo. Qual era esse cântico? Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com seu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Aqui nós estamos incluídos, porque nós somos também o povo de uma língua diferente da de Jesus daquela época. Nós somos um povo de outra nação. Mas ainda existem outras nações, outros povos, que ainda não ouviram essa mensagem. E eles vão estar lá diante do Cordeiro. Então, essa ordenança de Jesus ainda não está completa, de ir pregar a todos. Ainda tem muito a ser feito. Ainda existem muitos povos que ainda não ouviram. Para a gente, hoje, com tanta tecnologia, é difícil imaginar. Mas o que acontece? Muitas vezes as pessoas ouvem hoje uma mensagem distorcida. É um fake news sobre Jesus. Existem aqueles que falam que Jesus vai resolver todos os seus problemas. E as pessoas acham que são os problemas financeiros. Tem aqueles que acham que Jesus vai só resolver seus problemas de saúde. Jesus resolve, mas não é esse o foco do nosso Senhor. O foco do Senhor é o nosso coração, a nossa vida. E nos dá nova vida perto dEle. Porque mesmo aqueles nós somos isentos de sofrimento? Não. Somos isentos de enfermidades? Não. Mas com Jesus a gente enfrenta essas coisas de uma maneira diferente, porque nós sabemos que não estamos sozinhos. Nós estamos com o Senhor. E isso faz toda a diferença. Mas muitas pessoas ainda estão em trevas. E eles não conhecem essa mensagem. Nunca ouviram que existe um Deus que faz toda a diferença, que está com eles todos os dias. Então, da mesma forma que outros anunciaram a nós também temos que anunciar aqueles que ainda nunca ouviram falar de Jesus. Para que essa profecia, né, essa promessa aqui, essa visão de João, se cumpra. De ter pessoas de todos os povos, tribos e línguas, também sendo sacerdotes como nós. E quando as pessoas creem, temos que estimular elas a continuarem pregando, a continuar compartilhando. Eu sei que às vezes não é fácil. Às vezes a gente é tímido. Às vezes a gente não tem coragem. Às vezes a gente preocupa. O que vão pensar de mim? Como é que eles vão reagir? Será que eles vão aceitar? Como é que vai ser o dia? Alô? Não, voltou. Talvez. Não sei se vai durar. Mas eu não apertei nada. Então, às vezes somos tímidos.
Oi. Então, às vezes a gente tem essa preocupação, como os outros nos veem, como que eles vão pensar se eu falar alguma coisa. Mas comece por aqui, anunciando as grandezas de Deus. Não fique pensando, eu tenho que dar uma mensagem completa. Não é assim que começa. Começa testemunhando, Deus já fez isso para mim. Nossa, hoje aconteceu isso, nossa, foi um livramento do Senhor. Eu tive aquela situação que, nossa, eu não sabia como eu ia pagar essa conta, mas Deus, na hora H, deu, sei lá, apareceu. Alguém me deu uma oferta, um dinheiro que eu não lembrava que eu tinha, apareceu. Às vezes tem, não sei quantos já tiveram aquela experiência de pegar uma roupa e achar um dinheiro no bolso da calça. Nossa, ou na bolsa, escondidinho no bolsinho, né? Nossa, que dinheiro bom, tá precisando bem hoje. Às vezes é coisa assim. Não vou falar que assim, ó, mas como que, às vezes pode ser que esteja lá muito tempo, né? Mas naquele momento que você estava precisando, Deus te fez lembrar aquele dinheiro aparecer lá. Você não sabe nem como que foi parar lá. Às vezes é lógico que a gente sabe, se estava lá, que às vezes eu que pus, né? Mas, às vezes na hora da necessidade, Deus usa tantas maneiras para nos lembrar de suas grandezas, das suas maravilhas. No Timor a gente teve várias experiências de livramento, né? Eu compartilhei aquele dia do testemunho, que a gente não sabia. Nós tivemos, a gente fala assim, nós não somos muito bons de férias. A gente queria fazer umas férias diferentes, sempre aconteceu alguma coisa. Então nós já tivemos roda saindo do carro, já tivemos tufão, já tivemos terremoto. Do terremoto, para mim, foi de todos o mais traumático. Nós tínhamos ido numa ilha ali na Indonésia, nas férias, quando as crianças eram pequenas. Daí, quando, 10 anos depois, nós quisemos voltar, porque o Lucas ia sair, ia morar longe da gente. A gente sabia que não teríamos mais férias assim. A gente queria deixar uma boa lembrança. Fomos para essa ilha. Havia tido um terremoto lá alguns dias antes. A gente ficou monitorando. Minha mãe falou assim, você tem certeza que você vai para essa ilha? Eu falei, não, o lugar que nós vamos ficar do outro lado, não tem nada a ver. Ainda nós fomos fazer uma caminhada no lugar que tinha tido terremoto. Nós vimos assim, um pessoal já acampado, pessoal fora, a trilha lá, o guia já falando, olha, isso aqui está diferente, que caiu esse barranco aqui, caiu aquela pedra lá. Mas não tinha nada tremendo. Então a gente passou, foi terremoto que já veio, já foi, não vai ter mais. Daí, no passeio, ainda tinha uma outra ilhota, uma ilha menorzinha ainda, que era uma ilha que meia hora você dá a volta na ilha. É só coisa de turista mesmo. Nós estávamos lá, chegamos umas 3 da tarde, almoçamos esse horário, era um barquinho que passava, uma travessia de quê? Uma meia hora, né? Nem isso, é uma travessia curta, dava para ver a ilha da costa. Vimos o pôr do sol, coisa mais linda. Daí fomos lá para a pousadinha que a gente ia ficar. De repente, começou a chacoalhar tudo. Parecia que nem se fosse um trator passando na rua. Quando passa um caminhão bem pesado, que chacoalha, bum, 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 bum. Começou aquilo, a gente não sabia, né? E a luz acabou. Falei, nossa, até aqui a luz acabou. Mas aí começou a chacoalhar tanto que a gente se tocou que era um terremoto. E foi um de magnitude 7,3, uma coisa assim, que apavorou todo mundo. Não dava. Eu, na hora, na correria, eu até caí no chão. Porque eu não conseguia andar, não conseguia ficar em pé. E o Lucas, nosso filho, no outro quarto, de fone. Acho que não ouviu a gente gritando, mas finalmente saímos, todos ficamos na rua e passamos a noite na frente do hotel, como todo mundo. Quando tem terremoto, você não fica em lugar coberto. Tem que ficar num lugar amplo. Só que o lugar mais amplo estava tão cheio que nós ficamos com medo de acontecer alguma coisa e dar pisoteamento, que estava lotado. Todo mundo foi para aquele... Era um campo, tipo um campo de futebol. E nós passamos aquela noite com tremores consecutivos, não sei como que fala isso. Sempre que tem um terremoto, vai ter mais. Fica alguns dias acontecendo, né? No dia seguinte, a gente falou assim, agora, quando a gente chega na beira da praia, está todo mundo lá, todo mundo querendo ir embora. Todo mundo querendo sair da ilha para ir para a ilha maior no continente. E a gente não conseguia barco, não conseguia barco, não conseguia barco, vai um, vai outro, conseguimos atravessar. Quando finalmente a gente atravessou, que a gente viu o tamanho do estrago. Foi um terremoto, se vocês procurarem, é terremoto de Lombok, 2018. Muitas, muitas mortes. 18. Foi um ano antes do Lucas ir embora. Então foi um terremoto horrível, as pessoas ficaram, muitas mesquitas caíram, e foi bem difícil para nós. Até a gente conseguiu ir embora daquela ilha naquele mesmo dia,
Mas ficou um trauma, né? Porque na época, quando aconteceu na hora, ainda falaram, quando a gente estava lá esperando na rua, tem alerta de tsunami. Daí a gente olhou assim, mas tsunami, ele vai correr para onde? Não tem morro nessa ilha, não tem árvore para subir. Se tiver tsunami, é nadar ou nadar, né? Vai morrer todo mundo. Então não tinha o que fazer. Mas não era um alarme falso, não teve tsunami, graças a Deus, mas foi muito trágico. Na nossa ilha não teve mortes, mas tiveram feridos. Nessa ilhota, na ilha do lado, parece que houveram 6 mortes de gente, coisa que caiu e tudo mais. E na ilha principal foram muitos, mais de 800, mais de 1.000 pessoas. Muitas pessoas morreram. Então, por muito tempo, a gente ficou muito traumatizado. Mas eu fui vendo o cuidado do Senhor. De a gente estar num lugar que não era de andar. Quem estava em lugar de andar teve mais risco. Nós não estávamos, mesmo com dificuldade, conseguimos atravessar de barco. Não tinha daí funcionando nada de eletricidade, então que a gente tinha algum dinheiro para pagar. Porque quem dependia de sacar dinheiro não tinha como sacar, porque tudo ficou... Não dava para passar maquininha para nada, não dava para pegar dinheiro para nada. Então, Deus cuidando de alguns detalhes, né? E daí a gente conseguir ir para outra ilha, para terminar o nosso tempo lá antes de voltar. Isso é uma coisa pequena, mas Deus supre de várias formas. Momentos de não saber, né, de conflitos na equipe, o que a gente faz, o que a gente não faz, fica, não fica. E Deus vai revelando e dando livramento e abrindo portas, né? Às vezes a gente fala assim, agora, se a gente vai conseguir nesse lugar, não vai conseguir. Daí Deus nos dá uma pessoa assim, não, vamos conseguir fazer aquela visita porque tem uma pessoa que vai nos introduzir, vai nos levar até aquela casa. E Deus abrindo portas de convite para ensino, para pregação, lugares que às vezes a gente não tinha os contatos, mas Deus ia fazendo por nós. Então, às vezes a gente tem coisas pequenas nas nossas vidas que são assim, será que é alguma coisa para contar? Sim, é. Conte para as pessoas. Às vezes uma questão de saúde, assim, nossa, como que eu vou fazer? E Deus dá a cura. Acordei mal, no dia seguinte eu estava bem. Então, tem várias formas de você estar anunciando essas grandezas, como disse lá na carta de Pedro. Que estou aqui para anunciar, nós somos um sacerdócio para anunciar as grandezas do Senhor. E cada um tem sua grandeza. E o meu desafio para essa semana é que você pense, qual a grandeza que o Senhor tem para mim anunciar essa semana? Qual grandeza do Senhor eu posso anunciar para alguma pessoa? O que Deus já fez por mim, que eu posso compartilhar como uma bênção que Deus fez por mim. Então, isso que eu deixo com os irmãos, que vocês cresçam nessa proximidade com o Senhor. Porque para anunciar a grandeza, a gente tem que conseguir reconhecer que foi Deus que fez. Para reconhecer que Deus que fez, nós temos que andar perto do Senhor. Quem anda longe não consegue ouvir, não consegue reconhecer a mão de Deus na nossa vida. Então, que andemos próximos do Senhor, ouvindo a voz dEle, desejando mais e mais dEle. Para quê? Para sermos esses sacerdotes, as pessoas que anunciam dessas boas novas, das coisas grandes que o Senhor faz para os outros. Para aqueles que ainda não tiveram essa bênção e não conhecem do amor do Senhor. Que Deus abençoe cada um, Senhor. Amém. Pastor Leia, você faz uma oração para a gente? Pode ser 2. Vamos orar, irmãos. Pai, nós reconhecemos a Tua grandeza, reconhecemos que o Senhor tem feito nas nossas vidas, no passado, no presente recente, e o Senhor tem nos abençoado de tantas maneiras. Mesmo no meio das lutas, no meio das dificuldades e provações, o Senhor tem sido presente, o Senhor tem sido o nosso sustento, a nossa força, e a nossa alegria é poder desfrutar dessa segurança de que o Senhor anda conosco, vai conosco em todas as situações. E que nessa semana a gente tenha realmente a coragem, né, essa capacidade de fazer com que essas verdades, essas experiências que o Senhor nos tem dado, essas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, possam ser compartilhadas com pessoas que ainda não entenderam
que ainda não conseguiram ver a boa mão do Senhor nas suas vidas. Então, seja eles familiares, pessoas de trabalho, amigos, escola, seja onde for, que o Senhor possa nos dar essa capacidade de refletir e de representar a glória do Senhor no meio dos nossos vizinhos, amigos, famílias, para que a glória do Senhor seja vista no meio deles, Pai. Pedimos a Tua bênção para essa semana e o Senhor nos dê essa capacidade por meio do Teu Espírito, Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa semana, quarta-feira, é o culto de oração normal, presencial e online. Sexta-feira tem uma programação especial que vai ser o culto de ação de graças lá na casa da Maria Alice. O horário eu acredito que é às 8, mas a gente manda lá no grupo confirmando. Seria muito legal ter a presença de todos os irmãos por esse tempo, pela vida dela, pela família, por tudo que ela tem vivido também. E culto domingo, escola dominical não teremos, está de férias, escola dominical. Então, o culto direto às 6h10. E é isso, tem mais algum aviso? Mais alguma coisa? Não? Acho que é isso, né? Vamos ter A última música. Vamos cantar um hino. Beleza. Vamos nos colocar em pé. Não passou o hino? Espera um pouquinho só. Esse livro eu não sei. Aqui é 481. 481. Obrigada, Mirna. Esquecemos de passar a letra para a nossa mocinha que cuida da transmissão. Foi mal. Eles conhecem, né? Eles sabem decor, né? Se não colocar a letra, eles sabem. É do Inário. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz, com pecados
perdão te peço por amor de ti. Sou teu pequenino, livra-me do mal. Em ti mesmo eu tenho proteção real. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor. Manda ao triste aflito o Consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição, e seguro durmo sem hesitação. Amém. Dê um abraço no seu irmão, na sua irmã, que nós possamos ter uma boa semana na presença do Senhor. Amém?